Boa noite mais uma vez. Estamos aqui na Rádio da Terra. E quem faz a Rádio da Terra na noite de hoje é você. É o que você perguntar, é o assunto que você quiser direcionar. Lá pelas 11 horas, mais ou menos, teremos aqui uma participação extra, surpresa. Daqui a pouco, por volta das 11, vocês vão saber. Tenho aqui uma pergunta, né, da Karina sobre sarna. É muito interessante que eu acho que uma das primeiras curas que eu fiz em animais foi exatamente isso. Eu me lembro muito bem e eu só não lembro quem me deu a dica. É uma coisa assim muito simplória, mas eu não lembro agora quem me deu essa dica e funciona 100%. Simples. Claro, higiene é ponto básico, né? Não tenho o que falar sobre isso. Normalmente a sarna vem por falta de higiene ou por um contato que está muito direto com um outro cachorro, né? Que tem a sarna. Cachorro, cadela, cachorro homem, cachorro mulher, tem sarna para todo lado, né? Existem os comprimidos aí mais químicos, né? Que ajudam, o sequinidazol e ivermectina. Mas essa fórmula que eu aprendi, que é muito simples, é a seguinte. Você compra aquele pozinho de enxofre, que vende em qualquer farmácia, e é baratinho. Faz uma papa dele com óleo, pode ser óleo de cozinha, e passa. O cachorro até lambe, tá? Não tem problema. É até interessante que vai para o fígado, vai para a corrente sanguínea. O enxofre, obviamente, é tóxico, mas nessa hora ele dá um jeito e melhora até a pelagem dele depois. Então funciona muito bem, mesmo sendo tóxico, né, quando é ingerido, mas para o cachorro ele vai fazer isso poucas vezes e acaba tratando de dentro para fora também. E é rápido o resultado. O enxofre utilizado na pele expulsa parasitas de uma forma impressionante. Então vale a pena experimentar. Enxofre, óleo, faz uma papinha disso, né, com óleo e enxofre, como se fosse uma pasta, passa bem, esfrega bem na pele. Se puder deixar o cachorro evitar lamber, ele sempre vai lamber, mas evitar o máximo de lamber para ficar o máximo de tempo possível. Isso resolve de forma simples e fácil. A menos, é claro, que seja o corpo inteiro dele que esteja com sarna. Dá para fazer isso também, mas aí precisa de mais ajuda. Precisa de mais algumas coisinhas. Mas, a princípio, carinho, higiene e esse olhinho com enxofre, que é baratérrimo, já vai resolver. Fora isso, existem as pomadas aí que você encontra até em clínicas, né, de veterinárias para comprar, em caso de ração. Tem várias. Mas essa fórmula funciona, nunca deixou de funcionar. Na época que eu não tinha tecnologia, eu usava isso o tempo todo. Até hoje, de vez em quando eu uso. Aqui hoje eu tenho já uns outros produtos, sprays, que eu tenho aqui, mas já são mais complexos para fazer. Mas eu tenho aqui sprays com 21 ervas, tenho N fatores, peróxido de hidrogênio em gel, né, que é uma água oxigenada em gel. Então, o banho de água oxigenada também é muito bom passar nessa região. Vai ajudar muito. Tá ok? Então, vamos lá. Respondendo agora a pergunta da Cláudia sobre a dificuldade de aumentar a vibração. Essa pergunta, Cláudia, é tão intensa, profunda, que, de certa forma, para explicar ela, a gente precisa entender tudo aquilo que foi falado ontem. Então eu vou passar aqui um pequeno modelo antes de dar a resposta para você. Ontem, baseado naquela mensagem, a mensagem da música, né? Quer dizer aqui o seguinte. Claro que cada um tem o direito de discordar, mas a mensagem é essa, então significa que a gente vai precisar prestar atenção nessa versão ou nesse lado da moeda. Nós perdemos a nossa água,
nós perdemos a nossa terra, nós perdemos a nossa liberdade. As pessoas acham que estão livres, as pessoas acham que vivem num mundo tranquilas, no sentido de, não, agora acabou a escravidão, né? Agora a gente está numa democracia. Isso é uma grande ilusão. Tudo isso é uma grande ilusão e precisa ser estudado a fundo. Não vou falar o porquê, isso aí é algo que as pessoas têm que perceber, que ninguém está livre de nada, absolutamente nada, que ainda estamos pagando o quinto. Não sei se vocês sabem a história do quinto, que na época de Dom Pedro, né, e na Europa, principalmente, porque isso veio da Europa, lá eles tinham que pagar o quinto, que é o imposto. Então, de tudo que você produz, você tem que pagar o quinto e dar para o governo. E alguns historiadores afirmam que é daí que veio a expressão quinto dos infernos. Quando a gente fala para o outro, vai para o quinto dos infernos, é uma referência que a gente tem inconscientemente, segundo alguns historiadores, de que era isso que se falava quando o rei mandava buscar o quinto de tudo aquilo que era produzido. E já alguns autores mais esotéricos afirmam que é o quinto círculo dantesco infernal, que é onde vão os raivosos, os irosos. Para quem leu, né, a Divina Comédia de Dante, sabe que o quinto círculo é o quinto dos raivosos, dos irosos. Então todas as pessoas nervosas demais, com raiva demais, que matam até por causa da raiva, ou se matam por causa da raiva, eles vão direto para o quinto círculo infernal. Então estou passando para vocês dois lados dessa moeda, que pode ter vários outros lados também, pode ser uma moeda de 8 lados, só para a gente ter mais amplitude de informação sobre esses detalhes. E estou falando tudo isso para explicar uma pergunta que aparentemente pode ser simples, né? Que a Cláudia colocou, mas é profunda. Então nós perdemos muito, deixamos, né? Nós permitimos. Outro fator tem a ver com a música que vai ser lançada. Eu já até passei uma vez para vocês, mas estou terminando de produzi-la. Vai ser lançada aí, provavelmente no final do ano. Vai ser um videoclipe que vai ter lançado, que é a música Não É Possível Mais. Essa música Não É Possível Mais fala sobre todas as tragédias. A música não, quer dizer, a música não fala, mas ela é uma homenagem a todas as tragédias dos suicídios. Desculpa, suicídios é outra coisa. Das crianças, né, que são usadas em rituais, das pessoas que são usadas em rituais e das mulheres que são mutiladas no mundo, especialmente na África, devido à ignorância de algumas crenças e das brigas entre tribos, entre gangues e tribos. Então existe até uma palestra do professor Hélio Couto que fala sobre isso de forma profunda, e foi até mesmo aí que nasceu essa música Não É Possível Mais, que em breve vocês vão conhecer. Então, aí também os índios, né? Tudo aquilo que o homem branco causou, a destruição das terras, destruição das tribos. Para quem já estudou sobre o Vale da Morte, que quando os americanos expulsaram os índios e fizeram eles caminharem centenas de quilômetros até uma região e falaram, lá é que vocês vão. E essa estrada, esse percurso, esse caminho é uma tragédia, porque ali foram morrendo, né? Todos conseguiram chegar depois de meses no local onde foram designados a ir. Poucos, né? Menos de 10% daqueles que saíram, que partiram. Então isso o homem branco faz muito bem. Só que a gente não quer acreditar que isso acabou. A gente não quer acreditar que já passou. Deixa para lá. Isso tudo está latente.
está sem perdão, está sem ser resolvido no mundo energético. As loucuras que acontecem no mundo, tudo tem interferência dessa alta nocividade que o homem branco criou. Claro que o homem branco faz coisas maravilhosas também, lindas. Lembrando que tudo tem os seus lados, mas eu estou falando da história, daquilo que ocorreu e daquilo que nós estamos sofrendo. Não adianta hoje você falar, mas eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião, vou na igreja, tá? Não quero falar nome de nada, estou só citando exemplo. Só que a sua igreja, seja ela onde for e qual for, em que país for, foi construída com sangue. Foi construída, a terra onde ela está foi roubada, os donos assassinados, e repercute naquele que se diz o representante de Deus, que ali é, seja ele o pastor, o padre, o papa, quem for, não importa. Isso já ocorreu e ainda ocorre de outras formas, mas ocorre até hoje. A Inquisição continua, mais moderna, mas continua. É que as pessoas não querem saber. Junto disso, eu contei uma história esses dias, não sei se a Cláudia estava aqui no dia que eu contei, vocês vão se lembrar. Eu acho que poucas pessoas estavam. Eu contei, já era quase 1h da manhã, um dia que eu entrei rapidinho, mas eu acho que a Cláudia estava assim nesse dia. De quando eu estava lá em São Paulo, num determinado momento, esperando um amigo chegar, ele estava demorando, bem no comecinho ali da Avenida Paulista, em frente àquele primeiro metrô, né, antes até da Paulista, esqueci o nome da estação agora. Ele estava demorando, eu sentei numa pracinha que tem ali, e ali ao redor é um monte de bares, né? Tem barzinho para todo lado ali. Então à noite que a coisa esquenta, e aquele cheiro, né? Eu estava sentindo aquele cheiro de bebida, porque fica impregnado. Quem mora em São Paulo já nem sente mais, mas a gente que mora no interior vai para lá, sente o cheiro de tudo. Eu principalmente tenho um jeitinho aqui de sentir cheiro, é impressionante. E então, de repente, eu comecei a pensar assim, puxa vida, eu acho que chega uma hora da vida da gente que a gente precisa beber mesmo, né? Deve ser legal para soltar, eu acho que faz parte da nossa evolução aqui na Terra. Eu pensei assim, né? Eu estou contando isso para vocês porque eu não bebo, tá? Não bebo, não tem motivo nenhum, tá? Quem bebe aí, sem problema nenhum, nada contra. Eu não bebo porque eu não gosto, já experimentei, não curti. E vi, né, muitos problemas em casa, o que acontecia, meu pai, minha mãe, às vezes, chegava até a desmaiar. Eu falava, para que eu vou fazer isso? Ninguém fica bom depois, eu nunca vi ninguém ficar interessante depois. Até mesmo na época que eu saía com os amigos, aí 17, 18, 19 anos, todo mundo enchia a cara e eu pedia suco de laranja ou refrigerante. Aí depois, o que acontecia? Briga, vômito, ninguém podia dirigir. Quem que dirigia? Eu. Então até hoje eu não entendi muito essa coisa da bebida, mas cada um na sua. Porém, eu estou contando isso porque nesse dia eu falei, eu acho que chega um momento, né, agora que eu estou entendendo por que as pessoas bebem, porque dá mesmo uma vontade. E eu comecei a projetar tudo que eu ia beber. Falei, eu acho que eu vou fazer isso, vou experimentar aquilo, eu acho que eu vou ser mais sociável, vou conversar com as pessoas. E comecei a entrar nisso com uma vontade enorme, imensa de beber. Gostoso, veio lá do fundo, a gente fala, nossa, estou com vontade lá de dentro. De repente toca o celular e é meu amigo dizendo, poxa Celso, desculpa, eu estou atrasado aí e já estou indo te buscar. Então tá, daí na hora que eu desliguei o celular eu falei, opa, que isso? Onde que eu estava? O que eu estava pensando? Aí eu me toquei que eu fui envolvido por aquela energia espiritual nociva, de baixo padrão vibratório daquele lugar, que devia ter um monte, né, ali do meu lado, interferindo na minha mente. Até comentei de um filme que eu estava assistindo no dia que eu falei isso na rádio, que mostrou cenas relativas a isso. Então, o que acontece? Eu falei, puxa vida, se eu que tenho, né, as minhas orações, a minha proteção e... né, um certo conhecimento, né, para lidar com muitas coisas, já estava aqui me deixando levar por esses pensamentos e me convenceram, né, do fundo que era meu. Imagina
a pessoa que não quer saber de nada, ela vive ali, é por isso que São Paulo é aquela loucura, né? De modo geral. Claro, tem pessoas lá que não fazem nada de loucura e são pessoas excelentes. Mas, de modo geral, no fundo, mesmo que a gente não queira admitir, é isso que ocorre. E eu adorei ter passado por essa experiência para ver que ninguém está livre. E que eu falei, puxa vida, se isso ocorreu aqui comigo, que estava sem pensar em nada disso e não me envolvo com essa energia, imagina quem está lá no barzinho. Por isso que acontece loucuras e mais loucuras a noite toda. Então tudo isso é para falar que a aura do nosso planeta, a aura da nossa cidade, a aura da nossa casa é negra. Tudo o que nós pudermos fazer é pouco. Por isso que temos que fazer muito. Não tem mais tempo para a gente ficar, eu vou fazer isso quando der. Não, hoje tem o programa tal lá na TV que eu vou assistir, não quero participar de nada, não quero estudar, não quero ir, não vou viajar, não. Cada um tem a sua desculpa. E claro, cada um tem o seu direito. Mas a gente já passou da hora, né? Nós já passamos da hora de formar uma verdadeira energia para a nossa vida. Tanto é que agora está difícil. Nós perdemos já o direito de montar essa energia, de ter um ambiente agradável. Então, Cláudia, isso que você comentou é muito sério. É muito mais fácil, porque tem 97% de escuridão o tempo todo em cima da gente. Seja no trabalho, na rua, na casa, para onde quer que vá. E por isso que é muito importante a gente ir para lugares evolutivos, floresta, mata. Mais uma vez lembrando aquilo que a Bel comentou, né, anteontem. Está passando mal, não está sentindo bem, ainda mais com essas mudanças todas, vai para perto do mato. Porque você vai receber ionização positiva. E não adianta ficar lá carregando todos os nossos problemas, que daí você carrega para lá também, a porcaria ainda vai contaminar um espaço livre. E é por isso também, meus amigos, que nós não podemos mais nos preocupar com o amanhã e nem com o que já foi. Nós temos simplesmente que ter a nossa união, a nossa amizade agora. Quando a gente se dispõe ao novo, e por falar em novo, eu tenho que refazer um vídeo que eu tenho, que é O Novo Está Chegando, um vídeo que teve mais de, acho que foram mais de 90 mil acessos na internet, algo assim, mas quando eu perdi a minha conta no YouTube, perdi mais de 50 vídeos meus que haviam lá, tudo foi deletado e eu não tinha cópia, eu tenho que refazer esse, que é uma mensagem também xamânica, que foi usada até em trabalhos de faculdade, universidade, em vários cantos do país. É uma mensagem xamânica, né? Eram pessoas que estavam fazendo trabalhos de universidade com os índios, né? Com os xamãs, e outros lugares, grupos de ayahuasca, né? Também usaram essa mensagem em estudos. Eu preciso refazer esse vídeo porque chegou a hora, o novo está chegando. Então nós temos que nos abrir para esse novo. E para abrir-se ao novo, não podemos ficar com os nossos conceitos. Todos vão ser úteis se forem necessários, senão a gente vai simplesmente deixar de lado. E para ter maior força de pensamento, né, que a Cláudia comentou, puxa vida, é tão fácil você ir lá para baixo, né? É tão fácil você perder e achar que nada mais tá certo, perder o pique, perder aquela coisa gostosa. É justamente por isso, porque nós deixamos que a Terra fosse dominada. E agora, por isso que eu coloquei a música, as músicas que estão tocando hoje, que tocaram principalmente aí a partir das 9h30, todas elas são parte da mensagem de ontem. Toma teu trono. E quem acha que o homem não pode, está enganado. O homem está adormecido, o homem está jogado às traças, mas ele pode muito. Basta voltar a ter harmonia, equilíbrio e o principal, que é a união com organização.
nós podemos expulsar tudo isso da Terra. Ou poderíamos já ter expulsado se tivéssemos essa organização anteriormente. Agora realmente vamos precisar de ajuda. Mas precisamos estar, aqueles que querem, obviamente, abertos para o novo. E dicas para ajudar, Cláudia e amigos. Vá à praia sempre que possível para ajudar a limpar a energia astral. Tome banho de sal grosso com ervas toda semana, não é de vez em quando, não. Sal grosso com ervas toda semana. E nós estamos aqui desenvolvendo um banho com 3 sais que pode também te jogar na cabeça. O sal grosso com ervas do pescoço para baixo. E está sendo desenvolvido um que o professor Caffarelli ele criou, baseado nas histórias dele, nas canonizações e estudos. Esse pode jogar na cabeça inteira, nós vamos ter em breve aqui. Tá? Mas banho de sal grosso com ervas. Se você não encontrar, depois pode entrar lá no site da Biovida, que nós temos algumas, está sendo colocado aos poucos aí, são produtos novos que chegaram, que a gente não tinha esses produtos tidos como esotérico, né? A loja era mais fitoterápico, mas como tem muitas pessoas pedindo que não encontram confiáveis, né, produtos assim, então nós estamos trazendo aos poucos. Então, pode ligar lá ou mandar e-mail que a gente vê também o que tem, mas é muito fácil encontrar, tá bom? Então, tudo que for possível fazer para limpar, faça. Tudo, absolutamente tudo. E é fácil voltar para baixo porque o mundo está contaminado. Mas quando você vai criando essa força interior, baseado na força interior e não dependente de algo externo, vai ser mais difícil cair. Porque quando você fica, você que eu digo, né? Nós ficamos dependendo de algo externo para estar felizes, já era. É uma felicidade dependente. Felicidade dependente não é felicidade. Continuando, estava lendo aqui as perguntas, né, as dúvidas. Vou começar. A Karina havia comentado sobre por que eles não dão datas, né? Por que a turma lá de cima, eles não dão datas para chegar aqui. Nós vamos de verdade tal dia. Muitas pessoas perguntam isso e ela mesma chegou à conclusão, à resposta, né, que também é uma resposta lógica. Se em 2012, que era uma data totalmente confusa, né, aquele 21 de dezembro de 2012, que como eu já expliquei para vocês, 8 anos antes eu já falava para todo mundo que não ia acontecer absolutamente nada, isso era uma farsa e baseado em interpretações errôneas, talvez até propositais. Se com isso, né, já aconteceram várias loucuras, pessoas se mataram, grupos se suicidaram, naquele outro do cometa também, vários grupos. Imagina se fosse uma coisa séria mesmo e de verdade. O caos que não ia ser. A loucura que não ia ser. Pessoas, né, o governo ele pensa da seguinte forma. Se tiver uma informação correta relacionada a isso, o caos é total. A gente acha que o povo vai ficar tudo quietinho, dentro de casa. Quem fica assim são os que têm mais medo. A galera, a massa que está aí na ansiedade, né, de crescer, de ser alguém, de ter as coisas, porque hoje é o ter, né, a televisão divulga o ter. Alguma porcentagem mínima tem e o resto fica tudo sonhando em ter. O que vai acontecer? Caos. Quebra-quebra. Vão quebrar as lojas, assaltar todos para ter, já que vai acabar mesmo. Então eu quero. Nós viveríamos num caos se houvesse uma data oficial concreta. E o objetivo deles, lá de cima, não é isso. É a nossa evolução. E como eu expliquei um pouquinho ontem também, chega a ser vergonhoso a gente precisar da ajuda deles para resolver a nossa bagunça. Não é gostoso ter que chamar gente de fora para resolver a nossa bagunça. É o contrário daquilo que a gente imagina, né? Nossa, legal, vai vir gente aí para dar um jeito nisso. Mas por quê? Por que eu não dei um jeito nisso? E essa tomada de consciência
é que a gente vai precisar ter. E não ficar na oração, pedindo luz, pedindo isso, pedindo aquilo. Claro que é bom ficar na oração, mas e a ação? Não é a ação que prova a vida? Eu li isso aqui de Eliphas Levi, há um tempo atrás. Porque vamos nos submeter ao mais fácil. Porque não faremos nós. E não lembro agora quem falou sobre o quinto, né? Aquela hora eu estava explicando sobre o quinto dos infernos. Hoje nós pagamos muito mais. Acho que foi o Guilherme, né? Isso mesmo, Guilherme. Pagamos muito mais hoje do que o quinto, que era destinado a manter a realeza. Hoje nós estamos afundados nessa loucura de dívidas, de impostos. Temos um dos maiores impostos oficiais, né, que é um assalto, é o tal do IPVA. IPTU e IPVA, você precisa comprar, você já paga a taxa quando compra e depois todo ano tem que ficar pagando de novo por uma coisa que já é sua. Significa então que não é seu. Pararam para pensar isso? Mas eu nunca vi uma briga, né, uma passeata, uma revolução contra o IPVA. Por que não? Se esse é um dos maiores roubos que existem. Primeiro, nem precisaria existir carro. Se nós tivéssemos uma cidade decente, né, nem carro precisaria existir. Isso é possível fazer. Seria uma outra forma da gente se locomover, tudo diferente. E fácil de fazer, não precisa de tecnologia nenhuma, quase. Com o que nós temos aqui, daria conta. Então, é o nosso próprio sistema de vida, aquilo que a gente quer, que gera tudo isso. E eu fiquei muito tempo, de vez em quando volta, essa coisa, esse fogo dentro aqui, o Araguaci estava explicando isso, que dá uma revolta, né? Às vezes a gente entra em depressão, mas é uma depressão boa nesse sentido, desde que isso sirva para tomar um impulso e falar, eu preciso fazer algo. E muitas pessoas estão questionando, mas fazer o quê? Já que está tudo dominado. Isso nós vamos conversar muito ainda. E a dica é, nesse momento, se a gente conseguir manter esse clima de alegria e respeito, né? Não adianta você ser alegre e querer entrar na vida do outro, mandar na vida do outro, aí já perdeu todo o sentido. Se nós conseguimos manter alegria, crescendo pessoas aqui nesse nosso convívio, porque agora a rádio não é mais a rádio da Terra somente, a rádio da Terra é vocês, somos todos. É isso que eu vejo hoje, a Rádio da Terra. Não vejo mais Rádio da Terra, um veículo que vai passar informação para as pessoas. Não consigo. Isso nasceu uma outra coisa. A Rádio da Terra hoje é cada um de vocês. Essa alegria que vocês transmitem, essa é a cura, gente. É isso que vale. O ser humano pode muito. Vejam as maravilhas, as vozes que tem, as pessoas que cantam, a arte que nós fazemos, e nós não usamos nem 3% direito da nossa consciência. Nós podemos fazer maravilhas. Que eu tenho até certeza que o pessoal lá de cima vem para ver também aquilo que a gente pode produzir de bom. O grande recado é que você pode. Só que estamos sós, envolvidos por essa névoa que quase ninguém vê, horrível, do mundo como está. Por isso que aqui tem sido um canal de cura, sem falar de cura, né? A gente tem o programa aí de cura e saúde, mas sem essa intenção. Por isso que tenho recebido a cada dia, hoje foram mais 3 pessoas que vieram falar comigo sobre o que estão sentindo desde quando começaram a ouvir a rádio, transformações que estão ocorrendo naturalmente, totalmente natural. Faz parte dessa missão, esse canal de comunicação. Dica para baixar a pressão. Aquele composto que eu passei algumas vezes, salsiparrilha, dente de leão e pé roxo, ajuda fantasticamente a baixar a pressão, tá? Tomar suco de limão sempre. E um detalhe da pressão alta, especialmente, é o medo. Veja se não há medo aí no seu dia a dia, uma certa insegurança, medo de algo que possa estar acontecendo, e esse medo normalmente é muito sutil, né? A gente acha que não tem, mas está guardado. O medo causa pressão alta.
E tomar esse composto de salsa parrilha com dente de leão e perroxa é fantástico para normalizar a pressão. Se mesmo assim continuar, depois manda um e-mail que eu tenho dicas, né, de mais produtos. Tem ainda, se não me engano, eu não sei se está no site, mas existe um produto chamado Pressão Plus, que é um composto fitoterápico já pronto para isso também. Tá? Deve estar lá no site da Biovida, pode procurar. Se não encontrar, manda um e-mail que depois a Nívia responde para vocês. A outra pergunta aqui é métodos para desenvolver evolução. Marcelo, né? Métodos para desenvolver a evolução. Marcelo, não sei se você vai lá em Alto Paraíso, nem sei se você está sabendo aí do nosso projeto. Se puder ir, vá, porque nós vamos falar sobre isso lá também, porque estaremos num momento propício. Mas, de uma maneira geral, eu vou falar algo que talvez alguns não concordem, mas não tem problema nenhum. Lembrando que a gente sempre soma o que der para somar. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. A partir do momento que você conseguir se unir, se organizar, criar o seu presente, viver o seu presente com a harmonia, com essa energia que a gente está gerando aqui, tudo isso vai vir. Pode ter certeza. Porque o que acontece é o seguinte, não adianta a gente forçar uma coisa que ainda não estamos preparados para. Então, todas as técnicas são legais. Harmonizar os chakras com mantras, com pedras, com cristais, com luz, tudo isso dá para fazer, para ir harmonizando. Mais que isso, se a pessoa já tem o dom, ela já nasceu com o dom um pouquinho desperto para cumprir uma missão. Todos nós temos isso em potencial, mas alguns já nasceram com isso de forma a executar aqui e agora. Não que a gente não possa treinar. Pode ser treinado, sim. Mas o básico para que o resultado seja claro e benéfico é estar presente no aqui e agora, sem preocupação nenhuma. E digo mais, se você participar da nossa roda de cura, uma roda, né, de bailado descalço na terra, como nós vamos fazer lá em Alto Paraíso, você vai dar um equilíbrio muito grande para os seus chakras e tudo isso que você está pedindo você vai sentir na hora. A possibilidade do que é. Primeiro a gente precisa se limpar, para depois a gente ativar alguma coisa. E virá, pode ter certeza que virá. E para os que não puderem ir, nós vamos montar aos poucos dicas de como fazer tudo isso dentro da possibilidade de cada um. Pode ter certeza. Nada vai ficar para trás. Por que não colocar o sal grosso na cabeça? Isso eu vou passar uma informação que eu recebi de pessoas que trabalham com isso há mais de 40 anos e que conseguem avaliar por radiestesia. Pessoas especialistas, né, renomadas nacionalmente em radiestesia. Não é uma pessoa que aprendeu radiestesia ontem. Pessoas referências nacionais e internacionais de radiestesia. Eles falam que o chakra do topo da cabeça, ele precisa o mínimo possível de intervenção. Tanto é que até para você cortar o cabelo, deveria ser uma pessoa, olha só como é séria a coisa, deveria ser uma pessoa equilibrada, porque colocou a mão na sua cabeça, mexe nesse chakra. E o sal grosso é muito forte. O sal grosso puro é muito forte para colocar, ou mesmo com ervas, tá? Ele tem um poder muito forte, então ele pode desbalancear esse chakra. Algumas pessoas usam e não sentem nada, beleza. E algumas usam, acham que não sentem nada, mas vêm os problemas. E algumas sentem o baque logo na hora. Por isso que essa pessoa desenvolveu um tipo de banho que pode ser usado na cabeça. E dica, o que você pode usar na cabeça para funcionar esse chakra melhor? Então vem um banho de pétalas de rosa branca. Um banho de pétalas de rosa branca. Tá? Então isso é medido por radiestesia. Tá ok?
essa é a informação que eu tenho para passar para vocês nesse momento. Vou deixar rolando música aqui, que agora eu vou fazer a conexão com o convidado da noite aqui, que vai falar com vocês. Só um minutinho. Olá, amigos. Então agora vocês vão conversar com um convidado. Esse convidado, o nome dele é Pepe, do universo pinkiniano. Olá, Pepe, boa noite. Olá, eu amo vocês. Eu vim do universo pinkiniano para ver vocês, para sentir vocês. A luz de vocês me trouxeram até aqui. Nós somos os guardiões do universo pinkiniano. Nós estamos aguardando o grande momento da transição. Somos todos da floresta, do mar azul do céu. Somos todos irmãos, como diz Emmanuel. A terceira dimensão já está acabando. Vamos ser todos felizes lá na quinta dimensão. Nós somos guardiões do universo pinkiniano. Nós estamos aguardando o grande momento da transição. Se a vida é mais que isso, quando estamos encarnados, eu não posso entender, porque somos limitados. Vamos criar um mundo de luz, para nele viajar. As crianças cristal é que vem nos orientar. Nós somos guardiões do universo pinkiniano. Nós estamos aguardando o grande momento da transição. Ei, pode falar, pode falar. Aqui é a energia da criança. Eu queria falar para todos vocês que vocês são lindos, que a gente ama vocês. E que essa energia amorosa de vocês traz toda a criança interior que existe em cada um de vocês. E por isso mesmo, se preparem para a alegria do coração, se entrega, porque o poder divino só é luz, só é amor, só é alegria. Viva! Eu amo vocês! Beijo, beijo para todo mundo! Essa é alegria, é amor no coração. Leva esse amor para cada um que precisa de você. Sai daí da casa de vocês e vai levar essa vibração que vocês receberam hoje, porque as pessoas estão precisando. Eu vi muita gente chorando, sofrendo nos hospitais. Então, vocês lembrem disso e levem esse amor, levem essa cura que está no coração de vocês. Um beijo, tchau! Continuando, então, as respostas. Temos uma pessoa entrando pela primeira vez na rádio, é o Wallison, né? Isso mesmo? Seja bem-vindo, Wallace. Não sei se você já disse a cidade em que você está, coloca aí para o pessoal. Se tiver mais alguém novo pela primeira vez aqui no chat ou ouvindo a rádio, caso esteja no chat, diz, né, cidade que você está, que o pessoal vai te receber aí. E aqui já se transformou na nossa casa e de verdade, é muito gostoso. E é muito gostoso participar dessa energia que está se formando a cada dia. E o objetivo, ou pelo menos um dos objetivos da Rádio da Terra, é passar informação que possa ajudar você na evolução humana, na evolução da sua vida, tanto para você quanto para aqueles que habitam na sua casa, que estão ao seu redor. Sempre passaremos informações baseadas em experiências diretas.
Não há achismo de absolutamente nada aqui. Continuando as respostas, o Ronaldo comentou sobre proteção. Quando ele faz trabalhos voluntários, ele chega em casa e passa mal. Isso é devido ao que nós não vemos, né? No invisível existem essas egrégoras de energia nociva. Existe a própria energia da pessoa que está com o chi, né? Ou ti negativo. Significa, não quer dizer que o ti seja negativo, mas que está totalmente, essa energia, bioenergia vital, está totalmente contaminada, então ela não está mais gerando a energia positiva, está realmente degradada. E quando temos contato energeticamente, nós vamos absorvendo um pouco de tudo isso. Fora que o lugar em que essas pessoas vivem, lembre-se, a regra é universal, a lei é universal, semelhante atrai semelhante. Não tem como fugir disso. Não tem como você viver no bar, não tem como você viver em lugares de ambiente pesado e depois querer fazer meditação e dar certo. Não vai dar certo. Temos que ser coerente. Temos que ser coerente. A história do médico gordo. Tá? Infelizmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, Celso, não pode ser radical. Isso não é ser radical. Na realidade, a profissão de medicina deveria ser um serviço de amor à humanidade e não uma profissão do jeito que é. Não tem nada a ver você se formar para trabalhar do jeito que se trabalha hoje. A medicina no passado era algo que só os sábios poderiam atuar. Aqueles que tinham conhecimento profundo da vida humana, tanto no físico quanto no espiritual, e não só no intelectual. Então, se você quer algo, você precisa dar o exemplo daquele algo. Senão você apenas exerce uma função, nada mais. É como se fossem os políticos, né? Estão lá cumprindo algumas leis, mas dentro deles o que existe? Outras coisas. Infelizmente. Então, sempre que chegar na sua casa, nesse caso, tome um banho de sal grosso. Toda semana é bom tomar um banho de sal grosso, de preferência com ervas, porque o sal grosso sozinho ele tem uma ação mais limitada. E por que sal grosso? Isso eu não sei se expliquei. Sal grosso também tem prova científica. O sal grosso gera ionização negativa. Ionização negativa gera energia positiva. Isso é ciência, já foi medido. Assim como a ruda, guiné, geram ionização positiva e até aliviam dores. Então, às vezes, você está muito cansado, dores no corpo, dor no ombro, toma um banho de sal grosso com erva, você vai ver que muda. E não é tomar aquele banho de 5 minutos correndo, com a cabeça pensando já no que vai fazer daqui a pouco. Se entrega no momento. Vive o momento. E na hora do banho, faça um banho lento, gasta energia, não tem problema. Se esquece um pouco dessa onda aí também. Tem hora que a gente precisa usar o que é para usar. Fica no banho, deixa a água limpar. E olha só, a coisa é tão profunda, aquela mensagem de ontem na música é tão profunda, que se a gente for parar para discutir cada tópico aqui, são anos de conversa. Anos. Mais detalhe, agora voltando para o banho. A água nossa é uma água morta. Essa água da caixa que veio do nosso sistema, às vezes ela já traz em si, dependendo da cidade, o Ti negativo. Então você vai e toma um banho achando que está ficando legal, de repente você se sente pior ainda depois de um banho. Ou nada demais acontece. Até isso existe. Todo o nosso sistema de construção está errado. Todo. Então não tem como remendar. E nós vamos estudar um pensador aqui, que a partir da semana que vem eu vou trazer coisas desse pensador, Krishnamurti, que vocês vão entender mais ainda tudo isso que a gente está falando. Então o banho de sal grosso com essências, né, com ervas é extremamente importante. E na hora que você sentir que algo está entrando no seu corpo, está te deixando mal, você fala, não, eu não permito. Use
e não permite. E um detalhe também, aprofundando lá a pergunta da Cláudia, juntando com aqui do Vinícius, não, Ronaldo, que perguntou, né, acabando um complementando o outro, é que é o seguinte: precisamos usar esse poder de transformar os nossos sentimentos negativos. Não é nem transformar o sentimento negativo, é de não deixar ele chegar. Não deixar ele entrar. Que nós estamos tão viciados em viver na loucura que isso se transformou em coisa normal, em regra. Fazer o bem, né, se sentir bem, é que está se tornando difícil, está se tornando raro. Para ver como que está o nosso processo de desbiose atual. E também a pergunta se terapia da regressão funciona. Bem, sim, com certeza. Tudo depende do terapeuta e da pessoa. Existem terapeutas que não conseguem atingir a pessoa da forma ideal. E existem pessoas que não conseguem entrar no processo ideal. Por isso que existem hoje várias técnicas de terapia por regressão, inclusive algumas que eu gosto muito, até uso em consultório quando necessário, que é da hipnose ericksoniana, que nem sempre você precisa entrar na hipnose, nem sempre você precisa entrar no processo mesmo de uma regressão mental, basta usar determinadas técnicas que você conserta. E olha só o que eu vou falar. Para quem assiste as palestras do Hélio Couto, vai entender bem a importância e como surgiu a terapia de regressão. Ele não fala disso, ele fala de outra coisa, que é o exemplo que eu vou dar aqui agora, mas a base científica para a terapia da regressão, como que é? Para quem não sabe, a física quântica tem estudos seríssimos, né, com PhDs, tem muita gente que não gosta da terminologia quântica, outros falam que está sendo usado de maneira errônea, e sim, está sendo usado de maneira errônea, mas não por todos os pesquisadores, porque existem pesquisadores seríssimos, PhDs seríssimos, né, divulgando tudo isso. O exemplo que se tem do gato de Schrödinger, que existe 3 estados possíveis ao mesmo tempo de existência, que é morto, vivo e um estado de interrogação que talvez não seja nem morto nem vivo. Ele provou isso em laboratório e depois provou outros fatores. E olha só o que eu vou falar nesse momento, gente. Para um pouquinho tudo aí, porque talvez, se você não sabe dessa explicação que eu vou dar agora, talvez você vai entender coisas da sua vida assim, de forma impressionante, que tem a ver com como surgiu a terapia da regressão moderna. Tudo existe para a nossa consciência. Por isso que existe aquele teste que se faz na física quântica, em que você emite uma partícula, essa partícula, né, imagina você dar um tiro de uma partícula, como se fosse um tiro de revólver, e ela vai bater numa parede, e ela sai como partícula e bate como partícula. Mas a partir do momento que alguém está observando, ela sai como partícula e chega como onda, ou seja, ela muda a forma de ser. Se ninguém observar, ela mantém o padrão. Se alguém observar, ela muda o padrão. E aí acharam que ainda não estava bem explicado isso, colocaram um anteparo no meio entre a partícula, o disparo e a parede, para medir como que ela passa por esse anteparo, e aí a coisa ficou mais confusa ainda, porque ela se comporta de estados alterados. E uma vez fizeram um outro teste que foi o seguinte: a partícula sai, então imagina um tiro, tá? Eu vou fazer isso para ficar mais fácil. Imagina você dar um tiro, esse tiro vai passar num buraco, imagina na sua frente, você vai dar um tiro, esse tiro, a bala vai passar, né, por um buraco redondo, um metal que tem um buraco, vai passar ali dentro e depois vai bater na parede. Então ele sai como bala, passa como bala e bate lá como bala. Se alguém estiver observando, claro que estou me referindo agora na partícula, tá? O tiro aí e a bala só como referência. É como se você desse um tiro, saísse a bala, a hora que ela passa por aquele buraco, ela muda, ela passa pelo buraco como bala, mas se você olha depois que passou do buraco, do meio, antes de chegar na parede, se tem alguém olhando,
ele chega na parede como onda e não mais como bala. Chega lá espalhado. Estou falando bem metaforicamente. Aí os cientistas ficaram mais malucos. Mas como? Se já passou no centro como bala, então não tem como chegar lá como partícula. A gente já mediu. Só porque alguém olhou, realmente ele ainda mudou, mas ele já não estava mais no tempo de mudar. E a única conclusão que se chegou para essa mudança é que quando alguém olha, então aquilo precisa se expressar da forma que alguém possa ver. Com a consciência, alguém vendo, já tem a atuação da consciência. Então a explicação foi que a bala passa pelo buraco do meio, aí alguém olhou, ela fala, opa, alguém precisa de mim, para que eu me manifeste de outra forma na parede. Olha a doideira agora. Essa bala volta, faz a volta e entra no buraco de novo como onda, e não mais como partícula, para se manifestar de uma forma que o ser humano pode ver. Traduzindo isso para a nossa consciência, significa que, enquanto você não ver, enquanto você não existe, tudo que há no mundo também não faz o menor sentido. Tudo existe só para a nossa consciência. E mesmo assim os cientistas ficaram com o pé atrás. Não pode voltar no tempo, depois que já lançou o que é. Não tem como fazer isso. Aí eles foram mais além e construíram uma caixa. E aí o bicho pegou. Vocês lembram, para quem é mais velho, que antigamente existia aquelas fitas, eu não lembro o nome agora, é como se fosse o primeiro fax, né, o primeiro telex, que você perfurava umas fitas, né, você digitava na máquina, uma máquina como se fosse uma máquina de escrever, digitava ali a mensagem, aquela mensagem perfurava uma fita longa, e depois você levava a fita numa outra máquina e aquela fita traduzia a mensagem. Alguém lembra disso? Aí eu não lembro agora o nome. É tipo um telex. Esse é o primeiro, os primórdios do telex. Depois coloca aí que eu vou dar uma olhada. Então, quando fizeram esse teste, o que eles colocaram? Mandou a máquina furar aleatoriamente 100 buracos. E esses buracos, esses furos, é na linguagem 0,1, né? Na linguagem binária, 0, 1. Então, na média, poderia ter X números zeros e X números 1 furado. Tá? Mandou a máquina furar aleatoriamente, sem ninguém saber quando e nem o que ela furou. Isso foi fechado numa caixa, guardou-se durante meses. Levaram essa caixa para uma pessoa e perguntaram para a pessoa, você quer que tenha mais zeros ou mais 1? Aí a pessoa fala, mais zeros. Pode abrir a caixa que vai ter mais zeros. E se a pessoa falar 1, pode abrir a caixa que vai ter mais 1. Olha que doido. Pode abrir a caixa que vai ter aquilo que você escolheu. Mas como? Se aquilo já foi furado há meses antes, ninguém viu e só na hora que abriu é que você definiu aquilo que estava. Então eu vou deixar para você responder. Por que deu um número, e isso já há 20 anos eles estão testando consecutivamente, o resultado é sempre o mesmo. Por que dá aquilo que você quer? Coloca aí no chat que eu já volto. Então vamos lá, como ninguém mais postou, o que acontece é que volta no passado para furar de novo. Olha que doido, né? A partir do momento que aquilo foi feito a esmo, como o Giovanni colocou aí, se uma árvore cair no deserto, será que ela vai fazer barulho? O barulho existe somente para a percepção humana, segundo a ciência. Essa ciência quântica. Não faz o menor sentido ela fazer barulho para ninguém ouvir. Então, simplesmente, ela pode cair e não fazer barulho algum. Doido isso, né? Mas, então, o que acontece? Volta-se no tempo imediatamente, a partir do momento que uma consciência resolveu interferir naquilo que estava morto, que estava ao esmo. Nada pode ficar ao esmo. Nada pode ficar ao esmo. Vou repetir, nada pode ficar ao esmo.
Tudo aquilo que nós deixamos de lado, engavetado, enrolado, volta, vai precisar ser resolvido. Então não adianta deixar para depois. Você pode até deixar para depois se preparar e resolver, mas esconder, achar que não vai voltar, não tem jeito. E aí volta no passado e resolve. Então o que acontece? A partir disso, reforçou-se mais ainda as terapias de regressão, mas eu não estou falando da regressão de vidas passadas. Não estou falando de regressão a esses acessos de outras vidas. Tá? Isso aí já é um outro fator. Nem sempre é interessante você ter acesso e nem sempre se tem acesso. Nem sempre vai se ter a permissão deste acesso. Por causa de N fatores, porque se fosse para ter acesso, a gente já nascia lembrando, certo? É muito simples. Mas, por exemplo, como que é feita a regressão, e vocês podem fazer agora aí se quiserem. Tem uma situação mal resolvida? Não está legal essa situação na cabeça de vocês? Volta mentalmente a essa situação, faça uma regressão com a sua memória, né, até chegar nessa situação e veja ela sendo resolvida da maneira mais harmoniosa possível. Nesse momento você agradece a pessoa do lado de lá, agradece você e volta para cá. Aí depois você faz de novo esse exercício. Como se fosse um filme. Imagina você sentado no cinema, o cinema é seu, só tem você. Não pode haver mais ninguém no cinema. Você está sentado assistindo um filme, está projetando a sua vida. Volta o filme até onde ocorreu o incidente. Naquele momento você agradece a pessoa, não importa o que tenha acontecido, agradece a pessoa e imagina dali para frente do jeito que é para ser, não do jeito que você gostaria forçando um problema, da forma que é para ser. Se houve um problema, você não pediu desculpa, então você pede. Se você fez um ato que não foi legal, você pede desculpa. Imagina o ato sendo legal e todo mundo bem. Faça isso. E você vai ver o que acontece. Faça isso com seriedade. As coisas mudam. Por incrível que pareça, muda, e isso é testado dia após dia com quem trabalha com regressão. Muda. Não vai mudar o que ocorreu. Não vai desaparecer aquilo que ocorreu, porque existiu. Mas toda a mácula, o peso que surgiu daquilo, vai sendo resolvido. E às vezes, como acontece em muitos casos, aquela pessoa, na mesma hora que você faz isso, te liga, ou você encontra, ou ocorre algo muito benéfico para ela, que é para compensar aquilo que ela não teve. Então a vida das pessoas estão atravancadas, tanto porque elas mesmas não perdoaram, quanto porque está faltando também o seu perdão. É por isso que antes de pensar em qualquer coisa lá para cima, ou lá para baixo, a gente tem que se resolver aqui primeiro. Essa é a maior cura, essa é a maior terapia. O amor, a amizade, o carinho, o perdão, viver livre é a maior terapia. É o maior poder que nós podemos ter. Não tem nenhum poder que seja maior do que estar livre de coração. Porque a partir do momento que estejamos livres de coração, todos os chakras se equilibram e você ganha os poderes. Que tal? Continuando as respostas. Em relação a pessoas complicadas, né, no relacionamento, isso tem uma infinidade aí de causas, uma infinidade de temas para a gente abordar. Eu vou passar aqui o mais básico, mas lembrando que cada caso é um caso, tá? Não dá para você tomar por base exatamente o que eu vou falar aqui, porque eu não conheço a sua situação, que é um caso de relacionamento. Relacionamento envolve outra pessoa, e quando envolve outra pessoa, a coisa complica um pouco, porque não depende só de você, né? Mas, a princípio é assim, nada acontece por acaso. Então, se qualquer um de nós aceitarmos que nada acontece por acaso, se isso for entendido profundamente, você já começa a ficar mais calmo. Por quê? Porque quem não aceita que nada acontece por acaso é aquela pessoa que vai reclamar sempre do outro e nunca de si.
Pessoa que está sempre xingando, falando que foi você que fez isso, é culpa sua, você não viu, você não me vê, você não isso, você não aquilo. Essa pessoa não entende que nada acontece por acaso. Tá? E não adianta dizer que entende, porque não entende. Quem entende que nada ocorre por acaso vai entender que isso é algo que precisava acontecer na sua vida, que por algum motivo você atraiu. Tá? Não estou falando especificamente da pessoa que perguntou aí, tá? Até obrigado, boa noite, né, por ter participado, e respeitamos o seu interesse, né, em estar aqui, e também respeitamos por você não querer, né, comentar mais. Não tem o menor problema. Aqui nosso interesse é coração, informação e partilhar coisas gostosas com todos. Espero que possa te ajudar de alguma forma. Tudo que for dito aqui. Mas sempre quando eu falo, não é só para uma pessoa, serve para todos nós. Então, a partir do momento que a gente entender que nada acontece à toa, e até antes estava explicando, né, que a consciência que vai fazer o colapso quântico gravitacional, que é a materialização, então significa, isso é ciência, isso não é achismo, então significa que você colapsou, ou seja, você materializou essa pessoa na sua vida. O motivo aí é um caso a estudar pessoalmente, né? Não dá para entrar nisso aqui. Que você precisava dessa pessoa por algum motivo. Aí tem que ver traumas passados, pai, mãe, né? Por exemplo, uma mulher que tem relacionamento com um homem. Tá? Nem sei se você é homem ou se você é mulher, eu estou só colocando uma hipótese aqui. Tá? Melhor, hipótese não, um exemplo de algo real. A mulher que tem relacionamento com um homem, esse homem não dá bola para ela, esse homem não está nem aí, ou briga muito, ou xinga muito, ou seja lá o que for muito, normalmente é porque você teve um problema muito grande com seu pai. E você transfere isso para atrair pessoas que também tiveram esse mesmo tipo de comportamento. Mesmo que você jure para mim que você não tem nada com seu pai, eu afirmo que tem. Por quê? Porque você não sabe o que aconteceu durante a sua gestação. E tem pais que são muito bonzinhos. Né? Pais muito bonzinhos, bonzinhos só no sentido de bonzinho, nem sempre são pais ativos, com força, com fé, que dá um tapa a hora que precisa dar, que mostra a vontade a hora que precisa mostrar. O pai muito bonzinho, normalmente a mãe é que manda. A mãe é o pai e a mãe junto. E o pai nem sempre apita, né? Nem sempre fala nada na casa. Então esses pais muito bonzinhos geram crianças com perturbação, porque não tem um exemplo da força. O yin e o yang tem que estar equilibrado sempre. Não adianta falar que tem que ser só na paz. O yin e yang existe, independente da nossa crença. Yin e yang são as duas polaridades. Se precisar dar um murro na sua cara, opa, não estou falando de você. Se precisar dar um murro na cara de alguém, se for necessário, que seja. E se for necessário dar um beijo, amar, que seja. Tudo tem que ser feito de acordo com a necessidade e não com teorias. Yin e yang, ação e recepção. Existe a hora de agir, claro que eu dei um exemplo, né, forte, que não precisa dar murro na cara de ninguém, mas se for necessário um dia, né, nem que seja para a sua defesa, que assim seja, você não vai ajoelhar na frente da pessoa e falar me bate, né? Tem hora que você vai ter que se defender. Então nada acontece por acaso, há sempre uma referência dos nossos pais, né? Eu dei o exemplo da mulher com o marido, mas também pode ser o contrário, tanto faz, e que essa pessoa está aí cumprindo uma missão do seu lado. Porque você pediu. Seria injustiça se não fosse o contrário. E aí, como tudo tem um limite, tudo tem um aprendizado, você precisa falar, eu ainda preciso disso? Tá bom? Já aprendi? Tem como perdoar? Tem como ajustar? Tem como passar para frente? Ou está na hora já de eu falar, chega? Às vezes, é marido e mulher. O que eu vou falar pode chocar algumas pessoas, mas é o seguinte, a religião não tem vez nessa hora, porque a religião é coisa feita pelo homem. Deus, sim, Deus é outra coisa. Tem religiões que falam que você não pode separar.
Por quê? Se você já cumpriu aquilo que tinha para cumprir, se você está evoluindo, se você está avançando e a pessoa te segura, vai ter uma hora que você vai ter que falar, ó, ou você me ajuda, ou simplesmente eu preciso de um outro caminho. E tomar a decisão. Eu não estou falando que vocês têm que separar, não é isso. Mas eu estou falando que chega um momento que, se for isso que tem que acontecer, porque a pessoa não vai seguir do seu lado, a pessoa não vai te ajudar. Existem pessoas que não estão com você, mas te ajudam, não te atrapalha. Ah, eu não gosto de nada disso, eu não quero participar, eu não quero saber, mas você está liberada. Faz o que você quiser e eu ainda te ajudo. Essa pessoa te ama, porque ela entende. Essa pessoa é gente boa, por mais que ela queira fazer outras coisas, não tenha nem aí para a evolução, não esteja nem aí para a evolução, mas fala, olha, eu sei que você gosta e vai, te ajudo. Não vou te atrapalhar. Se isso te deixa alegre, vai que vai, porque eu quero ver você alegre. Puxa, é essa pessoa que a gente precisa. Não é a pessoa que está cheia de coisa bonita na cabeça, mas que prende a vida dos outros. E é isso que a gente tem que aprender, o básico. Por isso que não adianta falar muito lá para frente, se a gente não sabe do básico. Claro que a gente sempre vai estar conversando aqui sobre coisas fantásticas. Faz parte. Quando eu falo que não adianta falar muito lá para frente, não adianta a gente ficar esperando isso, querendo só detalhes avançados, se a gente não sabe comer arroz com feijão direito ainda. Nas palestras eu falo, a gente não sabe nem limpar a bunda direito, né? Nem fazer cocô a gente sabe, porque a gente come errado e faz tudo errado, não sabe nem comer. Então olha só que nível que nós estamos, né? Um nível muito primário. Muito primário. E quem fica preso nas relações, nos relacionamentos, vai sofrer muito. Relacionamento, se não for evolutivo, não tem sentido nenhum. Melhor ficar sozinho. É isso mesmo. Se não for evolutivo o seu relacionamento, é melhor ficar sozinho. Seja com quem for, o nível de relacionamento que for. Até você estar melhor, olha só, até você estar melhor para atrair uma pessoa melhor. Porque não adianta simplesmente mandar um embora e continuar do mesmo jeito, vai aparecer outro igual. Nem adianta ir para o Japão que você vai arrumar um japonês doido igual. Tá? Então, contei uma história só para a gente ter o entendimento de como isso se processa. E claro, faça oração do perdão todos os dias para o seu pai e para a sua mãe. Faça um dia para o seu pai, um dia para a sua mãe. Eu acho que todo mundo pode fazer. Quer dizer, acho não, todo mundo pode e deve fazer isso. Se não tiver em oração do perdão, pede para mim que eu vou postar aí para vocês, tá? Até coloco lá naquela página de download do site para ter lá. Se alguém quiser, me fala que eu coloco lá. Faça oração do perdão. Uma noite para o seu pai, uma noite para a sua mãe, para o resto da vida. E você vai ver que todos os relacionamentos com homem e com mulher vão mudar. Tudo. Porque o pai é o reflexo de todos os homens que vão aparecer na sua vida. E a mãe é o reflexo de todas as mulheres que vão aparecer na sua vida. Não adianta fazer uma semana, 15 dias, um mês e não está dando certo. Ir embora. Não, é para o resto da vida. E essa oração se faz mudo, calado e ninguém precisa saber. E você jamais pode falar para o seu pai e para sua mãe que esteja fazendo oração para eles. Nunca. E nem ir lá cutucar a vida deles. Nunca. É mudo, calado, sem discutir. Faz sem discutir a oração. É só abaixar a cabeça e fazer. E não falar nunca nada para ninguém. Senão não vai funcionar. E a maravilha é que faz. Para você ter uma ideia, pessoas que nasceram cegas voltaram a enxergar. Pessoas que nasceram tortas se corrigiram, fazendo oração profundamente do perdão para o pai e para a mãe. Gente, já passou da meia-noite, já falei demais, vamos ouvir música. Eu peço para que vocês divulguem o chamado, Insane Days, né, o grande chamado, para que as pessoas que foram sendo tocadas por essa música apareçam, cheguem, é a nossa missão espalhar isso, para que a gente comece a formar cada vez mais uma família. Esse é o primeiro passo. Lembrando que encontro em Alto Paraíso é dia 10, 11, 12, sexta, sábado, domingo, né? 10, 11 e 12 de janeiro.
todos que ouvem aqui a Rádio da Terra, que estão participando dessa família, estão convidados para esse encontro e que muita coisa gostosa vai ocorrer lá. Nem que seja só um ficar pulando em cima do outro de alegria, de felicidade, brincando, rolando igual gato com cachorro, né? Quando os dois se gostam, aquela coisa gostosa. Acho que esse é o melhor presente que a gente pode ter. Tá bom? Vou levar também, pessoas me perguntaram, vou levar a máquina Kirlian, a fotografia da íris, né, a máquina para fazer. Eu tenho uma máquina portátil que dá para fazer. Então, se alguém quiser fazer consulta lá também, terá essa oportunidade. E vou fazer workshop lá para o pessoal que vai viajar, tá? Para quem vai viajar aqui de São Paulo, do Sul, que vai para lá, só para o nosso encontro, que ouve a Rádio da Terra, tem 50% de desconto no workshop, tá? Para assistir o workshop, que é um evento que eu já estava programando com a Meide fazer lá mesmo, né? Independente aqui do nosso encontro, é que a coisa cresceu tão rápido e tão gostosa que a gente está aproveitando e fazendo tudo junto. Então, o pessoal da Rádio da Terra que for viajar para lá tem 50% de desconto no ingresso, tá bom? Porque como a gente tem os custos, né? Tem vários detalhes lá, então é isso que a gente faz. E o resto tudo é por nossa conta, o resto tudo é só alegria, não tem custo nada, é só alegria mesmo. E a consulta eu também vou fazer um preço especial lá, até mais barato do que a que eu faço aqui na minha própria clínica, para o pessoal que estiver lá, tá bom? Então, muito obrigado por mais um dia, mais um encontro aqui na rádio. Não deixem de curtir a página alternativa, colocar lá no linkzinho, né, do coração, para a gente ter 100 curtir, 100 lá, votos. Aí a gente ganha o direito de gravar o programa, de ficar gravado automaticamente. Divulguem sempre. Muito obrigado, boa noite, um beijo no coração de todos. Até.